Do lado de fora, éramos o casal que todos invejavam. Beatriz e Tomás, o par perfeito desde os tempos de faculdade em Coimbra. Começámos como colegas de curso. Depois melhores amigos, e, num piscar de olhos, inseparáveis. Vivemos o tipo de amor que cresce em silêncio. Que se constrói com olhares trocados na biblioteca. Cafés divididos em noites de exame. E mensagens tímidas nas madrugadas em claro. Mas o amor verdadeiro não vive só de poesia. Sobrevivemos à distância quando ele foi trabalhar no Porto e eu fiquei em Lisboa. Sobrevivemos à dor de perder a minha mãe para um cancro em fase terminal, dor essa que quase me quebrou. Sobrevivemos à rotina exaustiva do hospital pediátrico onde trabalho. Onde o riso das crianças luta diariamente contra a sombra da morte. E mesmo assim, ele nunca deixou de segurar a minha mão no final de cada turno. Tomás é o tipo de homem que cozinha em silêncio quando sabe que o meu dia foi demasiado pesado. Que escreve bilhetes e esconde nos bolsos do meu casaco. O tipo de homem que nunca me pediu para ser menos do que sou. E é por isso que, quando ele me pediu em casamento de joelhos no miradouro da Senhora do Monte, com os olhos cheios de lágrimas e a voz a tremer, eu disse sim sem hesitar. Dizer sim não era só prometer um futuro. Era celebrar tudo o que já tínhamos sobrevivido. Eu queria que o nosso casamento fosse mais do que uma cerimónia. Queria que fosse um marco. Um símbolo de resistência. De amor real. De fé. Mas planear um casamento com 2 empregos exigentes e 0 tempo livre é como tentar montar um castelo com as mãos atadas. Tomás vivia entre reuniões, fechos de contas e viagens de negócios. E eu passava mais tempo entre corredores de hospital e quartos de quimioterapia do que em qualquer loja de noivas. Havia dias em que mal nos víamos. As conversas resumiam-se a mensagens rápidas. Trouxeste leite? Chegas para jantar? Já dormiste? É no meio desse caos. Eu tentava sonhar com flores, convites, música, vestidos, mas parecia impossível conciliar sonhos com a realidade. Foi então que, por acaso, ouvi falar dela, Celina Duarte, o nome sussurrado entre colegas, mencionado em revistas de luxo, a fada madrinha dos casamentos perfeitos. Diziam que transformava qualquer evento num conto de fadas, que lia noivos como livros abertos, e que cada casamento seu era uma obra-prima. No início, hesitei, mas depois de uma semana inteira sem termos tempo sequer para jantar juntos, liguei-lhe e marquei um encontro, só para ver, só para sonhar, ou pelo menos era isso que dizia a mim mesma. Encontrámo-nos num café discreto em Alfama. Ela chegou com um casaco de linho bege, perfume caro e uma pasta de couro tão organizada que dava vontade de casar só para ver o que mais teria lá dentro. Falou de quintas com vinhedos, de orquestras que faziam as mães chorar, de flores que abrem no momento certo. E eu deixei-me levar, porque, pela primeira vez em semanas, senti que talvez, só talvez, fosse possível viver o casamento com que sempre sonhei. Tomás apareceu depois do trabalho, cansado mas sorridente, e deixou-me escolher tudo. Tu sabes melhor do que eu, disse ele. Confio em ti. E eu sorri, porque naquele instante, mesmo que o mundo fosse um caos, eu ainda acreditava na promessa que fizemos um ao outro. Na certeza de que, acontecesse o que acontecesse, éramos uma equipa, e talvez por isso, quando Celina sugeriu uma visita à Quinta da Esperança, um lugar mágico junto ao Douro, senti que era ali que tudo começaria. A vida nova, o novo capítulo, a concretização do nosso amor. Mas nem toda promessa resiste à sombra que se esconde atrás do brilho. É naquele jardim tão bonito quanto perigoso. O que me esperava não era um sonho. Era o início de uma verdade que eu nunca pedi para conhecer. Mal sabia eu que aquela mulher de sorriso encantador e palavras doces estava prestes a redesenhar o meu destino. Não com flores ou tecidos, mas com mentiras bem costuradas. Celina Duarte entrou nas nossas vidas como quem entra numa sala escura e acende as luzes. Pelo menos foi assim que pareceu. No início, com a sua postura impecável, blazer de linho claro, unhas perfeitas e aquele sorriso polido que parece ter sido treinado em frente ao espelho. Ela transmitia segurança e uma certa autoridade silenciosa. Como se dissesse, sem precisar de dizer, relaxa. Eu tenho tudo sob controlo. A primeira reunião foi quase hipnótica. Ela abriu o seu portfólio com a elegância de quem revela segredos antigos. Cada página mostrava casamentos saídos de revistas, montanhas cobertas de luzes. Mesas com porcelana pintada à mão. Jardins onde até as flores pareciam ter sido ensaiadas. E eu fui ficando cada vez mais pequena naquela cadeira. Cansada, insegura, culpada até, como se a minha ideia de um casamento simples, com amigos próximos e um bolo feito pela minha tia Rosa, fosse ridícula diante daquele espetáculo luxuoso. Mas Tomás sorriu, apoiou a mão no meu joelho por debaixo da mesa e disse: Se for importante para ti, é importante para mim. E com essas palavras, tudo pareceu certo. Celina tornou-se parte da nossa rotina. Enviava mensagens com mood boards às 3 da manhã.
Recomendava fotógrafos que captam a alma, não apenas a imagem, e falava com uma paixão quase religiosa sobre tecidos e paletas de cores. No início, eu achava graça. Até me sentia mimada. Mas depois começaram os pequenos ruídos. Telefonemas longos demais entre ela e o Tomás. E-mails onde ela usava diminutivos carinhosos demais. Uma vez, entre risos, ela chamou-o de meu anjo gestor. Fingi que não ouvi. Disfarcei com um gole de café e um sorriso forçado. Comecei a sentir algo no fundo do estômago. Não era ciúmes. Era algo mais primitivo. Intuição. Mas a minha mente, treinada para cuidar dos outros, racionalizou tudo. Celina era apenas profissional. Tomás era leal. E eu estava cansada, sensível, vulnerável. Comecei a justificar o que não fazia sentido. A ignorar o que me desconfortava. Era mais fácil assim. Porque admitir que algo estava errado significava reconhecer que talvez, só talvez, aquele casamento que eu idealizava não era tão sólido como eu queria acreditar. Celina sugeriu uma visita à Quinta da Esperança, uma propriedade em Lamego com vista para o Rio Douro. Disse que tinha reservado a tarde só para nós. Fez suspense. Descreveu o local como, onde os sonhos dizem sim. E eu, mesmo com o corpo exausto, deixei-me entusiasmar. Preparei a roupa no dia anterior. Imaginei o momento. Tomás a olhar-me de lado, a sorrir, enquanto imaginávamos juntos o nosso futuro naquele cenário. Mas o universo tem uma forma cruel de testar a nossa fé. Na manhã do grande dia, acordei com febre. O corpo tremia, o estômago revirava-se, e a cabeça parecia prestes a explodir. O médico recomendou repouso absoluto. Tomás sugeriu cancelar a visita. Mas eu, teimosa, sonhadora, insisti para que ele fosse. Vais por nós. Depois contas-me tudo. Ele hesitou, beijou-me a testa e saiu. E eu fiquei na cama, enrolada em cobertores e dúvidas. Mas mesmo antes da porta se fechar por completo, algo dentro de mim estalou. Um silêncio estranho, quase agressivo. Como se a casa tivesse prendido a respiração. Como se o mundo quisesse dizer algo, mas eu ainda não soubesse traduzir. E foi nesse silêncio, nesse desconforto invisível, que decidi, eu precisava estar lá. Nem que fosse só para ver com os meus próprios olhos. Nem que fosse só para garantir a mim mesma que estava tudo bem. Na altura, pensei que estava a fazer algo bonito. Algo romântico. Mas o que me esperava não era amor. Era uma verdade afiada como vidro. E eu estava prestes a cortar-me com ela. Aquela tarde no Douro devia ser o início da nossa nova vida. Em vez disso, tornou-se no dia em que a realidade me arrancou o chão. E quando dei por mim, já não estava a sonhar, estava a acordar num pesadelo. O Uber deixou-me na entrada da propriedade com alguns minutos de antecedência. Ainda me sentia tonta, o corpo a acusar a febre e o esforço. Mas algo dentro de mim empurrava-me para a frente. Talvez fosse intuição. Talvez fosse amor cego, desesperado por um momento bonito. A Quinta da Esperança era ainda mais bonita do que Celina descrevera. Os caminhos de cascalho brilhavam sob o sol da tarde. Flores de lavanda balançavam ao vento. Pássaros cantavam como se anunciassem um novo começo. Eu inspirei fundo, tentando gravar aquela imagem, um cenário onde, até há pouco, eu acreditava que seria feliz. Caminhei devagar. Cada passo era um esforço. Mas a antecipação fazia o coração bater mais forte. Imaginava Tomás à minha espera, a sorrir ao ver-me surgir de surpresa. Imaginava-nos de mãos dadas, a escolher o lugar onde diríamos o nosso sim. E então, eu vi, atrás de uma sebe florida, num pequeno terraço de pedra com vista para o vale, estavam eles, Celina com a mão no peito dele, Tomás inclinado, a cabeça ligeiramente de lado, e os seus lábios, os lábios que tantas vezes me disseram que me amavam, colados aos dela, lentos, íntimos, naturais. O tempo parou, não senti o vento, não ouvi mais pássaros. O mundo tornou-se um zumbido longínquo, abafado. As minhas pernas enrijeceram, os olhos ardiam, mas não choravam. Era como se o meu corpo ainda não tivesse recebido autorização para reagir. Recuei, devagar, como se um movimento brusco pudesse fazer o universo explodir. Depois, o estômago deu sinal. Corri até uma zona mais afastada do jardim e vomitei. Não por causa da febre, mas por causa da traição. Uma náusea crua, que veio das profundezas do meu ser. Sentei-me na relva, abraçada a mim mesma. A respiração curta, o coração aos soluços. Pensei em confrontá-los, em gritar, em arrancar-lhe o sorriso da cara com palavras afiadas. Mas não o fiz. Não porque fosse fraca, mas porque, naquele momento, percebi que ainda não era o meu tempo. Ainda não. Voltei ao portão, chamei outro Uber e entrei no carro em silêncio. O condutor tentou puxar conversa. Falei pouco. Olhei pela janela, os olhos secos, a alma rasgada. Cada árvore que passava parecia mais distante da vida que eu conhecia. Cheguei a casa. Tirei os sapatos.
Deitei-me no sofá. E ali fiquei, horas, sem mexer um músculo. O teto branco tornou-se espelho das perguntas que me corroíam. Como? Quando? Porquê? Mas essas perguntas eram inúteis. A resposta era simples. Brutal. Eles tinham-me traído. Num momento em que eu acreditava mais do que nunca. Num lugar que devia ser o início da nossa vida juntos. E foi então que algo dentro de mim se partiu. Ou talvez, não tenha sido uma quebra. Talvez tenha sido uma reconstrução. Como se, ao quebrar, me tivesse sido dada a chance de renascer. Não como a noiva sonhadora, mas como alguém que vê o mundo sem filtros. Eu não ia implorar, não ia fazer escândalo. Ia esperar, ia sorrir, ia continuar os preparativos como se nada tivesse acontecido. Porque havia uma coisa que Celina e Tomás ainda não sabiam. A mulher que ia entrar naquela igreja no dia do casamento não era a mesma que lhes entregara o coração semanas antes. A partir desse momento, deixei de ser a noiva apaixonada. Tornei-me arquiteta do meu próprio silêncio. E no silêncio, comecei a desenhar o meu plano. Não para destruir, mas para revelar. No dia seguinte, olhei-me ao espelho e quase não me reconheci. Os olhos ainda estavam inchados. É verdade. Mas o que mudou foi o olhar. Havia ali algo novo, algo frio, firme. Não era tristeza, era decisão. Tomei banho, sequei o cabelo, vesti-me com cuidado. E quando Tomás chegou a casa ao fim da tarde, cansado e sorridente, fez exatamente o que sempre fazia, beijou-me a testa. E eu sorri. Um sorriso perfeito, ensaiado, vazio. Não falei do que vi. Não perguntei onde esteve. Não mencionei Celina. Apenas falei do bolo, da lista de convidados, da playlist para a cerimónia. Falei como se ainda acreditasse. Como se ainda fosse a noiva apaixonada. Mas por dentro, eu já estava noutro lugar. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com o portátil aberto e um bloco de notas à frente. E comecei a planear. Não uma vingança barulhenta. Não um escândalo qualquer. Comecei a escrever o guião de uma verdade inevitável. Porque, às vezes, a maior força está no silêncio. E eu ia usá-lo como arma. Esperei pelas falhas. E elas vieram. Tomás deixou o portátil aberto com o e-mail ligado. Lá estavam as mensagens. Trocas discretas. Horários estranhos. Palavras disfarçadas de profissionalismo. Comecei a guardar tudo. Capturas de ecrã. Notas de voz suspeitas. Recibos com reservas duplicadas. Até um vídeo mal cortado de uma prova de vinhos onde a mão dela repousava casualmente nas costas dele. Mas eu não estava sozinha. Pedi ajuda à Inês, a minha amiga mais antiga. Advogada criminalista. Especialista em esconder emoções. Contei-lhe tudo. E juntas criamos um arquivo. Cada item com data, hora, contexto. Comecei a gravar reuniões com Celina sob o pretexto de não esquecer detalhes. Gravei a entoação da voz dela quando dizia o nome dele, doce demais para ser inocente. Fotografei gestos. Observei olhares. Tornei-me espectadora da minha própria história. A recolher provas do enredo que me fora ocultado. É no meio disso tudo. Algo curioso aconteceu. Deixei de me sentir vítima. Deixei de chorar. Comecei a sentir algo diferente. Controle. Poder. Voltei aos ensaios da cerimónia. Fui às provas do vestido. Fiz degustações. Escolhi flores. Cumpri cada passo. Como se nada tivesse acontecido. Celina, confiante como sempre, aproximava-se com sugestões teatrais e elogios calculados. E eu, sorria. Elogiava o bom gosto dela. Agradecia com ternura. Dizia coisas como, estou tão grata por te ter connosco neste momento tão especial. Ela sorria, satisfeita. E eu sorria de volta. Sabendo que cada detalhe que ela ajudava a montar seria o palco da sua própria ruína. Tomás também parecia mais carinhoso nos últimos dias. Talvez fosse culpa, ou medo, ou apenas teatro. Não importava. Eu não estava a viver aquilo. Estava a documentá-lo, a preparar cada linha, cada gesto, como num guião de cinema. À noite, organizava tudo numa pen USB que guardava no fundo do armário. Escondida dentro de um frasco vazio de creme. Dava nome aos ficheiros como se fossem cenas de um filme. Beijo no jardim MP4. Mensagem 11h37 da noite. Prova de menu, toque no braço. Aos poucos, fui deixando de querer respostas. Deixei de me perguntar porquê. Percebi que o porquê era irrelevante. Eles tinham feito as suas escolhas. Agora era a minha vez. E a minha escolha era transformar a humilhação em palco. Transformar a dor em luz. Não para chocar, mas para libertar. A cerimónia estava marcada. Tudo pronto. Tudo afinado. Eles achavam que estavam no comando. Achavam que eu ia entrar naquela capela como uma noiva feliz e ingênua. Mas o que eles ainda não sabiam é que eu não estava prestes a dizer, sim. Eu estava prestes a dizer tudo. E enquanto as lanternas se acendiam, os músicos afinavam os violinos e os convidados chegavam com sorrisos sinceros, eu só pensava numa coisa, é hoje.
Hoje a verdade deixa de sussurrar. Hoje, ela grita. O dia chegou. O céu estava limpo. O sol dourava suavemente as colinas do Douro. E a brisa carregava o cheiro a uvas maduras e rosas recém-colhidas. A quinta estava transformada num sonho, lanternas suspensas nas árvores. Cadeiras brancas alinhadas com perfeição. E uma passadeira de pétalas que levava até ao altar. Os convidados chegaram sorridentes, vestidos com tons suaves e esperança no olhar. A música ao vivo tocava uma versão instrumental de Amar pelos Dois, que arrepiava até os mais céticos. Era tudo perfeito. Perfeito demais. Eu estava nos bastidores, escondida atrás de uma cortina de linho branco, vestida com um dos vestidos mais bonitos que já usei na vida. Mas aquilo não era um vestido de noiva. Era armadura. A maquilhadora disse que eu tinha um brilho especial. Não era amor. Era propósito. Respirei fundo. Senti o peso da pequena pen USB costurada no interior do meu buquê. A mão apertava o comando remoto escondido entre as flores. E com cada batida do meu coração, repetia mentalmente: é agora, é hoje. Do outro lado, Tomás sorria. Distribuía abraços. Tirava selfies com os primos. Cumprimentava os meus tios como se fosse o homem mais apaixonado do mundo. E Celina? Celina deslizava entre os convidados como uma anfitriã impecável. Auricular no ouvido. Tablet na mão. Vestido creme cintilante. Segura. Intocável. Ela achava que aquilo era o seu triunfo. Mas o que ela não sabia era que estava a decorar o cenário da sua própria queda. A música mudou. Os convidados levantaram-se. E eu entrei. Passo a passo. Sem hesitar. Não a caminho de um futuro, mas a caminho de uma revelação. O olhar de Tomás fixou-se em mim. Ele sorriu. Eu também. Um sorriso calmo, limpo. Mas por dentro, era outra coisa. O oficiante começou com as palavras tradicionais. Falou de amor, de partilha, de compromisso. Eu mantive o olhar firme. Cada palavra que ele dizia era uma preparação para o que vinha a seguir. Quando chegou o momento dos votos, ele virou-se para mim. Esperava ouvir um sim. Mas eu tinha outra coisa preparada. Levantei ligeiramente o buquê, cliquei discretamente no comando, e disse, com a voz clara e serena: antes de dizer sim, quero agradecer à mulher que tornou este dia verdadeiramente inesquecível. Alguns convidados sorriram, aplaudiram timidamente, convencidos de que eu falava da wedding planner. E estavam certos. Só que não da forma que imaginavam. Virei-me para Celina. Ela estava a sorrir. Até o momento em que o ecrã por trás do altar se acendeu. As imagens começaram a surgir. O vídeo. Aquele vídeo. Celina e Tomás. No jardim. O beijo. A sala ficou em silêncio. Uma mulher tapou a boca com as mãos. Ouvi um, meu Deus, sussurrado do lado esquerdo. O vídeo avançou para um áudio. As vozes deles. As promessas sussurradas. As risadas íntimas. As palavras que nunca foram destinadas a mim. Mas que agora todos ouviam. O rosto da minha mãe congelou. Os olhos do meu pai ficaram vazios. Um miúdo pequeno começou a chorar ao ver a mãe em choque. Tomás empalideceu como se o sangue tivesse fugido do corpo. Celina não se mexeu. Ficou petrificada, com os olhos fixos no ecrã, sem saber se corria ou fingia que não era com ela. Eu inspirei, e disse, ainda com o microfone na mão: tu planeaste este dia com ela. Mas eu planeei este momento para vocês. E depois, coloquei o comando nas mãos do oficiante. Virei costas. E comecei a caminhar. Não chorei. Não gritei. Não implorei. Apenas saí. Com o vestido erguido o suficiente para não tropeçar. Com a cabeça erguida mais do que nunca. Passei pelos convidados que abriram espaço sem saber o que dizer. Pelos fotógrafos que hesitavam entre capturar ou baixar as câmaras. Pelos rostos atônitos. Os olhares em choque. Os silêncios gritantes. E saí. Lá fora, o vento apanhou o meu véu e levou-o consigo. Vi-o voar pela encosta abaixo. Livre, leve, como eu. Porque, naquele instante, percebi que não precisava de um final feliz. Eu precisava era de um final verdadeiro. E enquanto lá dentro o mundo desabava, cá fora, eu respirava. Pela primeira vez em meses. O ar sabia a verdade. E a verdade sabe sempre melhor do que qualquer champanhe. Os dias seguintes passaram como um nevoeiro espesso. Não dormia muito, mas também não chorava. Era como se o corpo estivesse cansado demais para reagir. E a mente estava ocupada a organizar tudo o que tinha vivido. Como se ainda estivesse a tentar entender que não foi um pesadelo. Foi real. Foi meu. O telefone não parava de tocar. Mensagens, chamadas, notificações. Amigos, familiares, jornalistas. Uns perguntavam se eu estava bem. Outros só queriam detalhes. Mas eu não disse nada. Porque, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio era meu aliado. É naquele silêncio, eu encontrava paz. Celina tornou-se nome de escândalo em portais de eventos e páginas de fofoca. Clientes antigos cancelaram contratos.
Marcas retiraram o apoio. Uma das noivas que a contratou no verão anterior deu uma entrevista onde confirmava que também suspeitava de relações impróprias. O castelo que Celina ergueu em torno de si desmoronou, e eu nem precisei empurrar. Bastou acender a luz. Tomás tentou ligar. Primeiro do número dele, depois de números privados. Chegou a deixar mensagens de voz. Preciso falar contigo. Isto não é o que parece. Perdoa-me, por favor. Mas não havia mais nada a dizer. Porque quando se quebra a confiança, não é só a relação que morre. É a memória do que ela foi. Eu não queria vingança. Queria paz. E paz não se conquista gritando. Conquista-se afastando-se. Uma semana depois, deixei Lisboa. Fui para o sul. Para o Algarve. Sozinha. Levei apenas uma mala pequena. O telemóvel em silêncio e um livro que nunca tinha tido tempo para ler. Encontrei uma esplanada em frente ao mar. Sentei-me descalça com os pés na areia. Pedi um café forte. E fiquei ali, a olhar o horizonte como quem olha uma vida nova à distância. Não tinha aliança no dedo. Nem plano. Nem certezas. Mas sentia-me inteira. Mais inteira do que alguma vez tinha sido. Peguei no telemóvel e, sem querer, abri o navegador. Uma manchete piscou no ecrã. Celina Duarte encerra empresa após escândalo viral. Olhei para aquilo durante alguns segundos. Não com raiva, nem com alegria, mas com clareza. Porque é uma justiça que não precisa de tribunal. Basta a verdade no momento certo. Sorri. Baixei o telemóvel. Fechei os olhos. E deixei o som das ondas embalar-me. Senti o sol na pele. O sal no ar. A liberdade no peito. Naquela tarde, enquanto o mundo seguia o seu ritmo, eu percebi uma coisa simples, mas poderosa. Não era o casamento que me definia. Nem o amor que me faltou. Era o amor que eu escolhia dar a mim mesma a partir dali. Dias depois, recebi um e-mail de uma mulher que eu não conhecia. Assunto: obrigada. Lia-se apenas isto. A tua história salvou-me. Hoje, tive coragem de sair de uma relação que me destruía há anos. Obrigada por mostrares que não precisamos ficar onde não somos respeitadas. Chorei. Dessa vez, chorei mesmo. Mas não de dor. De libertação. Percebi que, no meio da minha própria queda, eu tinha acendido uma luz para outras. E talvez essa tenha sido sempre a minha missão. Não viver um conto de fadas, mas contar a verdade. E mostrar que a liberdade, mesmo quando nasce da dor, é sempre o princípio de algo novo. No final, não fiquei com o vestido, nem com o anel, nem com o homem, mas fiquei com algo infinitamente maior. A minha voz, a minha força, e a certeza de que, às vezes, justiça sabe melhor do que bolo de casamento.